Uniclac. Fala galera, dando início aí a mais uma aula com vocês e conforme eu havia falado na aula passada, a gente vai voltar aquele artigo no início, o artigo 59, para poder a gente deixar tudo massificado para vocês, ok? Lembrando a você que a gente está estudando a resolução 201 de 97, que é o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins. Vamos lá. Artigo 59. O presidente será nos seus impedimentos substituído pelo vice-presidente e na sua ausência, ou seja, na ausência deste, pelo membro mais idoso. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, eu tenho o presidente. Se o presidente não tiver, o vice assume. Se não tiver, o mais idoso. Até aí todo mundo entendeu. Agora, se vagar, ou seja, o cargo ficou vago, o cargo de presidente ou de vice, nova eleição. Mas se essa vacância ocorrer nos últimos 3 meses, eu chamo quem? Eu coloco o mais idoso no cargo, não terá eleição. Se a vacância se der por afastamento temporário, independente do momento, o que vai acontecer? Eu coloco quem? O mais idoso. Simples. Tratando-se de comissão parlamentar de inquérito ou de comissão especial, a eleição para a escolha do sucessor, de que trata esse artigo, ocorrerá se faltar mais de 1/5 do prazo total de funcionamento da comissão. Então, peraí, se faltar mais de 1/5, aí beleza, aí a gente vai ter a escolha aqui. Perfeito? Simples. A gente fechou isso na aula passada, a gente dá entrada agora no artigo 61, tá? Compete ao presidente da comissão, além do que lhe for atribuído, neste regimento ou no regulamento das comissões, 2 pontos. Vamos lá. Qual seria a competência, então, do presidente? Perdão. Vamos lá. Assinar a correspondência e demais documentos expedidos pela comissão, ou seja, a ele compete a assinatura daquela documentação, de todas as correspondências. Convocar e presidir todas as reuniões da comissão e nelas manter a ordem e a solenidade necessária. Convocar suplente na ausência ou impedimento de membro titular da comissão, ou seja, o vice-presidente não foi, ele vai lá e convoca o suplente, ou seja, convoca lá o mais idoso para cumprir, para ocupar aquele local. Fazer ler a ata da reunião anterior e submetê-la à discussão e votação. Dar à comissão conhecimento de toda a matéria recebida e despachá-la. Designar relatores e distribuir-lhes a matéria sujeita a parecer ou avocá-la, de ofício ou requerimento do líder ou autor, quando esgotado o prazo para relatar e não houver pronunciamento do relator. Ou seja, lembrando a vocês, tá? Avocar é trazer competência para si. Ou seja, se o relator, aquele que tinha competência para relatar e produzir aquele relatório, ele não se pronunciou no prazo que foi assinalado, o que ele faz? Ele avoca para poder dar tal procedimento, tomar providências. Conceder a palavra aos membros da comissão, aos líderes e aos deputados que a solicitarem. Advertir o orador que se exaltar no decorrer dos debates ou incorrer nas infrações de discussão de propositura. Interromper o orador que estiver falando sobre o vencido ou retirar-lhe a palavra no caso de desobediência. Ok? Sempre com o intuito de manter a ordem. Submeter a voto as questões sujeitas à deliberação da comissão e proclamar o resultado da votação. Conceder vistas das proposições aos membros da comissão ou avocá-la quando decorrido o prazo regimental. Ou seja, ocorreu aquele prazo regimental, ele chama de volta aquela competência, ele avoca. Enviar à mesa toda a matéria destinada à votação pelo plenário. Então, se for destinada ao plenário, ele envia para a mesa. Vamos lá. Representar a comissão nas suas relações com a mesa, outras comissões e líderes. Solicitar ao presidente da Assembleia a declaração de vacância na comissão e a designação de substitutos. Então, olha só, o presidente cumpre a ele solicitar ao presidente da Assembleia a declaração de vacância na comissão e a designação de substitutos, daquela forma com que a gente já estudou aqui.
resolver de acordo com o regimento as questões de ordem ou reclamações suscitadas pela comissão. Remeter à mesa, no fim de cada sessão legislativa, como subsídio para sinopses da atividade da Casa, relatório sobre o andamento e exame das proposições distribuídas à comissão. Requerer ao presidente da Assembleia, quando necessário, a distribuição de matéria a outras comissões. Então, se tiver alguma necessidade de distribuição de matérias, ele vai fazer esse requerimento ao presidente da Assembleia Legislativa. Promover a publicação das atas da comissão do Diário da Assembleia, solicitar ao órgão de assessoramento institucional a sua iniciativa ou a pedido do relator a prestação de assessoria ou consultoria técnico-legislativa ou especializada durante as reuniões da comissão para instituir as matérias sujeitas à apreciação desta. Tá? A gente encerra com um parágrafo único falando aqui, ó. Aplicam-se aos presidentes de comissão no que couber o estabelecido no artigo 26 desse regimento, ok? Somente no que couber. 62. Os presidentes das comissões permanentes reunir-se-ão com os líderes sempre que isso pareça conveniente ou por convocação do presidente da Assembleia, sob a presidência deste, para exame e assentamento de providências necessárias à eficiência do trabalho legislativo. Galera, ficou tranquilo? Tem parte que tem como a gente fazer um mapa mental, tem outra parte que a gente tem que pegar e ir batendo em cima da literalidade de lei. Se você analisar aqui, ó, os presidentes das comissões, eles vão se reunir, perfeito, com os líderes, sempre que pareça o quê? Conveniente. Ou que seja por alguma o quê? Convocação. Para exame e assentamento de providências necessárias à eficiência do trabalho. Então, galera, ele não vai ficar lá como um mero gestor daquelas comissões. Ele vai ter que se prontificar à necessária eficiência daquele trabalho. Perfeito? Estamos juntos? Perfeito? Vamos lá. Seção 5. 2 impedimentos e ausências. Vamos lá. Continuando aqui com vocês. Havendo proposição de sua autoria na ordem do dia e desejando discuti-la, o presidente da comissão passará a direção dos trabalhos ao seu substituto legal, só reassumindo quando terminada a votação da matéria. Então, quando tiver dentro, aqui, ó, havendo proposição de sua autoria, ou seja, o presidente é quem propôs. Ou seja, a gente vai falar do impedimento ou da ausência. Ele fez aquela proposição que está na ordem do dia. Perfeito? E ele deseja que seja discutido aquilo. O que ele vai fazer? A partir desse momento, ele vai ser considerado o quê? Impedido. E ele vai determinar que o seu substituto legal vá lá e substitua. Por quê? Justamente para que ele não venha atuar diretamente naquilo ali. Ok? 64. O deputado membro de comissão não poderá ser designado relator de matéria da qual seja autor. Então, olha só, a gente tem que lembrar que se ele for membro da comissão, ele não pode ser designado a ser relator da matéria na qual ele seja o quê? Autor. Óbvio, né, gente? Se ele está fazendo aquela proposta, ele ainda vai ser o relator daquilo. Sempre que um membro de comissão não puder comparecer às reuniões, deverá comunicar ao seu presidente, que fará publicar em ata a escusa, convocando o respectivo suplente. Ou seja, ele vai ter que fazer essa comunicação justamente para que seja colocado em ata, formalizado o motivo pelo qual ele não pôde comparecer, para que seja convocado o seu respectivo suplente. Ok? Se por falta de comparecimento de membro efetivo ou de suplente estiver sendo prejudicado o trabalho de qualquer comissão, o presidente da Assembleia, a requerimento do membro que estiver exercendo a presidência da comissão, designará substituto para o membro faltoso, por indicação do líder da bancada do deputado ausente. Então, vamos lá. Olha só, vem para cá. Ele designará o quê? Um substituto.
será designado, tá? Para substituir o membro faltoso. E quem é que vai indicar? O líder da bancada do deputado ausente. Perfeito? Então, quem indica? O líder da bancada é que vai fazer isso. Perfeito? Mas aqui, ó, a presidência da comissão vai designar. Quem designa? A presidência. Quem vai indicar quem vai ser designado? O líder da bancada. Perfeito? Foi? Então, a gente bota aqui, ó. Só você botar aqui, ó. A presidência designa e o líder da bancada indica. Perfeito? Então, esse daqui indica, esse aqui designa. Perfeito. A gente vai ter o quê? O substituto. Perfeito, galera? Estamos juntos? Vamos lá, então. Deixa o titio apagar aqui para voltar. Em caso de matéria urgente ou relevante, caberá ao líder, mediante solicitação do membro que estiver no exercício da presidência, indicar outro membro de sua bancada para substituir em reunião o membro ausente. Perfeito? Então vamos lá. Em caso de matéria urgente, circula aqui a palavra urgente, que vai ser diferenciada ou relevante. Caberá ao líder, mediante solicitação do membro que estiver no exercício da presidência, indicar outro membro da sua bancada para substituir em reunião o membro ausente. Então, olha só, em caso de, aqui, ó, urgência ou interesse relevante, tá bom? Vamos lá. Cessará a substituição logo que o titular ou suplente voltar ao exercício. Então, a partir do momento que ele voltou ao exercício, cessa aquela substituição, os efeitos que ela estava produzindo. Ok? Estamos juntos? Vamos lá, agora a gente entra na seção 6, que a gente vai começar a falar das vagas, ok? E aí a gente vai devagarinho, sublinhando, trocando aquela ideia. Quando tiver algum organograma, alguma mapinha mental, eu boto no quadro para a gente ir adiante, ok? Vamos lá. Das vagas. A vaga em comissão verificar-se-á em virtude de término do mandato, ou seja, vai ficar vago, vai ter vacância, término do mandato, renúncia, falecimento, eu estou falando de cabeça, perda do lugar e mudança de partido. E calma aí, Geraldo, calma aí, Geraldo, peraí. Você está falando que vai ter vacância? Vamos lá. Então, a gente bota aqui, ó, vamos fazer aqui um organograma bonitinho aqui, ó. A gente vai ter a nossa vacância. Perfeito? Como? Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai ter o quê? Aqui, ó, término do mandato, renúncia ou falecimento. Então, a gente bota aqui, ó. Término do mandato, renúncia, falecimento, perdão, mudança de partido e perda do lugar. Como assim, Geraldo? A gente está falando aí das vagas, ou seja, quando ficar vago. Então, quando é que eu vou ter essa vacância aqui, tio Geraldo? Terminou o mandato. Beleza, vacância. Renunciou, vacância. Morreu, vacância. Mudou de partido, vacância. Até porque a gente tem que obedecer aquilo lá. Perda da vaga, do lugar, perdão, vacância. Ficou tranquilo? Então, esse artigo aqui, a gente vai trabalhar o quê? Em cima desse mapinha mental aqui. Perfeito? E aí a gente vai aprofundar um pouquinho dentro de cada um desses aqui, tá bom? Aperta o pause, copia, tá? Enquanto isso, eu só vou tomar um golinho d'água aqui que a garganta tá arranhando.
Vamos lá? Vou apagar, hein? Olha só, a renúncia de qualquer membro de comissão será acatada e definitiva, desde que manifestada em plenário ou comunicada por escrito a presidente da Assembleia. Então, vamos lá. Se ele vai renunciar qualquer membro da comissão, ela vai ser acatada e definitiva. Ó, acatada e definitiva. Mas qual é a condição para que seja feito isso? Que ela seja manifestada em plenário ou que ela seja comunicada a quem? Por escrito ao presidente da Assembleia. Então ela vai ser acatada e definitiva se ela for manifestada em plenário ou comunicada por escrito ao presidente da Assembleia. Cuidado, que ele fala que ela tem que ser comunicada por escrito ao plenário, ou então que ela fala que basta que seja comunicada ao presidente da Assembleia e pronto, acabou. Não, se é ao plenário, ele fala que é manifestada em plenário. Correto? Isso inclui o quê? A manifestação verbal, a manifestação oral. Agora, se eu vou comunicar ao presidente, tem que ser por escrito, ok? E aí ela vai ser acatada e definitiva, ok? Vamos lá. Perderá automaticamente o lugar na comissão o deputado que não comparecer a 5 reuniões ordinárias consecutivas. 5 reuniões ordinárias consecutivas. Ou a 1/4 das reuniões, intercaladamente durante um período da sessão legislativa ordinária, sendo a referida perda declarada pelo presidente da Assembleia à vista da comunicação do presidente da comissão. Então, vamos lá. Quem declara a perda? O presidente. À vista da comunicação de quem? Do presidente da comissão. Então, peraí, Geraldo, vamos organizar tudo isso aqui. Então, se ele faltou 5 ordinárias consecutivas, ou ele faltou aqui, ó, intercaladamente, aqui, ó, a 1/4 intercaladamente durante o período das sessões ordinárias, a perda é declarada pelo presidente, à vista da comunicação do presidente da comunicação. Então, vamos fazer um desenho bonitinho para você entender isso daí. Tá? Vamos lá. Então, aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. 5 faltas consecutivas. Perfeito? Ou então, 1/4. Só para abreviar da melhor forma possível. 1/4. Cadê? Tá. 1/4 durante o período da sessão legislativa, tá bom? Se ele fez isso, ele perde. Agora, vamos lá, a gente tem que saber o seguinte, tá bom? Ele vai perder, só para a gente saber de quem vai ser a competência. Ele fala aqui no finalzinho, ó, quem é que declara? O presidente da Assembleia. Quem é que comunica? Presidente da comissão. Então aqui, ó, declara presidente da Assembleia. Quem comunica? Presidente. Comissão. Perfeito? Eu fiz isso daí para a gente não confundir, correto? Porque na prova ele inverte isso daí. Ele fala que vai ser à vista da comunicação do presidente da Assembleia sendo declarado pelo presidente da comissão. E não é isso que cai na tua prova, não é isso que vem trazendo no artigo, no parágrafo, perfeito? Estamos juntos? Feito isso daí no caderno, vamos adiante, tá bom? Tá? A gente revisa mais uma vez para você ficar com isso daí massificado na cabeça. Perderá automaticamente o lugar na comissão o deputado que não comparecer a 5 consecutivas ou a 1/4 intercaladamente dentro da sessão legislativa ordinária, sendo a referida perda declarada pelo presidente da Assembleia
à vista da comunicação do presidente da comissão. Então, quem comunica? Presidente da comissão. Quem declara? Presidente da Assembleia. Tá? Vamos adiante. Para os efeitos desse artigo, o Departamento de Assessoramento às comissões emitirá mensalmente certidão na qual constem os dias e o número de reuniões ordinárias realizadas, bem como os nomes dos deputados que compareceram e dos que deixaram de comparecer, justamente para a gente ter tudo isso formalizado, organizado, tá? A certidão de que trata o parágrafo anterior será enviada ao diretor legislativo da Assembleia que, constatando a hipótese do parágrafo 1º desse artigo, a comunicará ao presidente da comissão para que este formalize o pedido referido no citado parágrafo. O deputado que perder o lugar em uma comissão, a ela não poderá retornar. Ok? A vaga em comissão será preenchida por designação do presidente. Então, sublinha aqui, ó, por designação do presidente de quem? Da Assembleia Legislativa. Cuidado que ele vai falar que vai ser por designação do presidente da comissão. Não, o preenchimento da vaga vai ser por designação do presidente da Assembleia. No prazo de 5 dias, notem que ele não fala dias úteis, o legislador, ele fala dias contados da data da vacância, de acordo com a indicação feita pelo líder do partido ou bloco parlamentar a que pertencer o lugar, ou independentemente dessa comunicação, se não for feita naquele prazo. Então, vamos lá. Olha só. Quem é que vai designar? Não é o presidente da comissão, é o presidente da Assembleia. Mas quem é que vai fazer a indicação? O partido a qual ele pertencer ou então a bancada, o bloco parlamentar a qual ele pertencer. Perfeito, galera? Lembrando aqui, ó, que o prazo, 5 dias contados da data da vacância, que vai ser efetuado isso. Tá bom, meus amores? Não pode dar mole, não pode, ok? Vamos lá, que a gente vai falar agora da vacância com relação àquele que mudou de partido, tá bom? Mudou de partido. Vamos lá. O deputado que mudar de partido será substituído por indicação do líder a que pertencer à representação na comissão, observando o coeficiente partidário. Perfeito? Até porque, dentro daquela comissão, eu vou ter a representatividade daquela bancada, daquele partido, daquele bloco parlamentar. Ok? A partir do momento que ele mudou, ele já não vai estar mais representando aquele partido, aquele bloco. Perfeito? Vamos lá. Agora a gente entra na seção 7 das reuniões. Vem comigo. As comissões reunir-se-ão na sede da Assembleia Legislativa em dias e horas prefixados, ordinariamente, de terça a sexta-feira. Parágrafo 1º. Em nenhum caso, o seu horário poderá coincidir com o da ordem do dia das sessões ordinárias ou extraordinárias da Assembleia, ok? Porque eu quero todo mundo lá presente, então não vai coincidir, para não ter vários trabalhos sendo praticados ao mesmo tempo, ok? As reuniões das comissões temporárias não deverão ser concomitantes com as reuniões ordinárias das comissões permanentes. O Diário da Assembleia publicará, em todos os seus números, a relação das comissões e de seus membros com a designação dos locais, dias e horários em que se realizam as reuniões. Perfeito? Então, olha só, o Diário da Assembleia ele vai publicar em todos os seus números. Ou seja, sempre vai estar publicando a relação das comissões, de quem as integram, os membros que pertencem a ela, as designações dos locais de suas realizações, dos horários, dos dias, perfeito? Justamente para que as reuniões não venham coincidir com outras a serem agendadas, perfeito? Conforme preceitua o parágrafo 2º. As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo seu presidente de ofício ou a requerimento de 1/3 de seus membros, com designação de dia, hora, local e objeto. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que lembrar vai ser o quê? Quem é que esse requerimento vai ser feito por o quê? 1/3 dos membros. Perfeito? E ela vai ter que ter a designação do dia, hora, local e o objeto. Ok? Dia, hora, local e objeto. Tem que ter dia, hora, local e objeto. Perfeito?
Vamos lá. As reuniões extraordinárias durarão o tempo necessário ao exame da pauta respectiva, a juízo da presidência. Perfeito? Então, até que eu tenha toda a análise, todo o exame da pauta respectiva, e lógico, a juízo da presidência, vai ser o tempo que vai durar essas reuniões extraordinárias. Artigo 68. Deixa eu só apagar aqui. As reuniões das comissões serão públicas, reservadas e secretas. Então, falou em reunião, você tem que lembrar que essas reuniões, elas serão públicas, aqui, ó, reservadas e secretas, tá bom? E aí a gente vai entrar já na esfera de cada uma delas, tá bom? Vamos lá, que a gente vai prosseguir. Parágrafo 1º. Salvo a deliberação em contrário, as reuniões serão públicas. Então, se não tiver nenhuma deliberação em contrário, a regra é que ela seja pública. Então, você puxa uma seta daqui e bota assim, ó. Regra. A regra é que ela seja pública. Serão reservadas a juízo da comissão as reuniões em que haja matéria de que deva ser debatida com a presença apenas dos funcionários em serviço na comissão e técnicos ou autoridades que forem convidados, correto? Técnicos ou autoridades, desde que sejam convidadas. Se não for, a gente já sabe que ela é reservada e é a juízo da comissão, perfeito? Serão secretas as reuniões quando as comissões tiverem que deliberar sobre perda de mandato ou a requerimento da maioria absoluta dos membros da comissão. Então, vamos lá. Se for, ó, regra, que ela seja, vou botar lá atrás, que ela seja pública, tá? Cadê? Aqui, ó. Pública, regra, reservada, a juízo da comissão. A juízo da comissão. E serão secretas se ela for deliberar o quê? Por maioria absoluta, perda de mandato. Perfeito? Ficou tranquilo aí? Pública é a regra, salvo disposição em contrário, reservada a juízo da comissão, secretas, deliberação da maioria absoluta e quando se tratar de perda de mandato. Perfeito? Estamos juntos? Bota esse mapinha aí e a gente continua aqui, tá? Vamos lá. Nas reuniões secretas servirá como secretário da comissão, por designação do presidente, um de seus membros, que também elaborará a ata respectiva. Só os deputados poderão assistir às reuniões secretas e, havendo testemunhas chamadas a depor, estas participarão apenas durante o seu depoimento. Cuidado, se ela é secreta, só o deputado participa. Se ela é reservada, o técnico ou autoridades convidadas podem participar. Perfeito? Não confundam isso, tá bom? A gente já viu isso aqui atrás. Parágrafo 6º. Deliberar-se-á preliminarmente nas reuniões secretas sobre a conveniência de seu objeto ser votado, em sessão secreta da Assembleia, caso em que a comissão formulará pelo seu presidente a necessária solicitação ao presidente da Assembleia. A ata de reunião secreta, acompanhada dos pareceres e emendas que forem discutidos e votados, bem como dos votos apresentados em separado, depois de fechados em invólucro lacrado, etiquetado, datado e rubricado por todos os membros presentes, serão enviados ao arquivo da Assembleia com a indicação do prazo pelo qual ficarão indisponíveis para consulta. Tá bom? Galera, lembrando, se há aqui, ó, vamos voltar aqui atrás antes para a gente fechar isso aqui. Pública é a regra salvo disposição em contrário. Reservada,
a juízo da comissão, perfeito? Mas eu posso ter a presença de autoridades, perfeito? Posso ter a presença de autoridades ou técnicos que sejam convidados. E secreta, só deputado, perfeito? Só deputado. Quando se tratar de perda de mandato ou quando tiver maioria absoluta, manifestação da maioria absoluta dos integrantes da comissão. Perfeito? A gente encerra a nossa aula aqui. Na próxima aula eu volto fechando o mapinha de novo com vocês, só para você lembrar conforme eu faço todas as aulas. Perfeito? Eu agradeço mais uma vez a sua presença até o final e eu tenho certeza que a sua aprovação está chegando. Até a próxima aula. Tchau, tchau, galera.